Pessoal, vídeo aula 5, parte 6 agora. Continuando o nosso exercício. Já calculamos o nosso fasor corrente. Agora, pelo roteiro, o próximo passo é a realização dos cálculos dos nossos 3 fasores quedas de tensão. Queda de tensão no resistor, no indutor e no capacitor. No nosso roteiro, nós temos lá queda de tensão no resistor, lei de Ohm, produto fasor corrente vezes resistência. Queda de tensão no indutor, lei de Ohm também, produto fasor corrente vezes reatância indutiva XL. Queda de tensão no capacitor, produto fasor corrente, reatância capacitiva XC. O fasor corrente é aquele que nós acabamos de calcular. 11 amperes, 36,87 graus em atraso, negativo, certo? Então, nos 3 cálculos de queda de tensão, nós vamos utilizar o circuito série, o mesmo valor de corrente, 11 amperes, em atraso de 36,87 graus elétricos, e vamos fazer o produto aqui com os respectivos elementos, né? As propriedades de cada um dos 3 elementos do circuito. A resistência do resistor, a reatância indutiva do indutor e a reatância capacitiva do capacitor. Valores que nós temos do enunciado, o valor da resistência, 16 ohms. 16 ohms é um número real, então ele tem um ângulo 0 grau. A reatância indutiva XL, expressa em notação retangular, nós obtivemos mais J 65,05 ohms, o que significa um número imaginário puro, é 0 mais J 65,05 ohms, ou seja, em notação polar tem um ângulo de mais 90 graus. A reatância capacitiva XC, menos J 53,05, também um imaginário puro, 0 menos J 53,05, ou seja, o ângulo da nossa reatância capacitiva XC, lá expressa na notação polar, será menos 90 graus. Então, são 3 produtos que nós devemos realizar aqui em notação polar, cuja regra, vocês lembram, né? Ela é muito simples. Nós multiplicamos a magnitude dos 2 complexos que estão sendo multiplicados e simplesmente somamos os ângulos. No primeiro cálculo do fasor queda de tensão no resistor, nós vamos multiplicar 11 amperes, ângulo de menos 36,87 graus, por 16 ohms, ângulo de 0 grau. 11 vezes 16 resulta em 176. Menos 36,87 graus mais 0 graus resulta em menos 36,87 graus. Ou seja, nos terminais do nosso resistor, nós vamos encontrar uma tensão de 176 volts com um ângulo de menos 36,87 graus em atraso, né? Ou seja, o ângulo da queda de tensão no resistor, observem, é o mesmo ângulo do nosso fasor corrente, menos 36,87 graus, o que ratifica aquele entendimento que nós já temos de que o resistor não defasa a corrente em relação à tensão. Ora, mas que tensão? A tensão que é aplicada nos terminais do elemento resistor. Então, vejam que a corrente e a tensão no resistor estão em fase, ou seja, possuem o mesmo ângulo elétrico, ok? Segundo fasor a ser calculado, queda de tensão no indutor, 11 amperes, ângulo de menos 36,87 graus, multiplicado por 65,05 ohms, ângulo de mais 90 graus. Produto das magnitudes ou módulos, soma dos ângulos. 11 multiplicado por 65,05 vai resultar nesse valor de 715,55 volts. Ao somarmos os ângulos, menos 36,87 graus com mais 90 graus, vamos obter como resultado 53,13 graus positivos, ok?
À primeira vista aqui, a gente leva um pequeno susto. Por quê? No cálculo da queda de tensão no resistor, nós obtivemos uma magnitude de tensão de 176 volts, que é inferior à tensão da fonte, 220 volts. Agora, aqui, a gente se depara com esse resultado, 715, mais de 715 volts. Um valor de tensão superior à tensão da fonte. E a gente, aparentemente, fica meio inseguro, parece que tem um resultado, alguma coisa errada aí. Como é que um valor de tensão pode ser superior à tensão lá da própria fonte? E isso vai acontecer em circuitos sérios de corrente alternada, poderá acontecer sempre que nós estivermos convivendo os dois elementos reativos, o indutor e o capacitor. Logo aqui adiante a gente já vai ver por quê. Vamos para o cálculo do terceiro fasor, queda de tensão no capacitor. 11 amperes, ângulo de 36,87 graus negativos. 53,05 ohms, ângulo de menos 90 graus. Produto dos módulos, 11 vezes 53,05, resulta em 583,57 volts. Soma dos ângulos, menos 36,87, somado com menos 90 graus, resulta em menos 126,87 graus. Mais uma vez, nos deparamos com um valor de tensão que é superior à própria tensão da fonte. Tensão da fonte 220 volts, e aqui a tensão lá nos terminais do nosso capacitor vai ser mais de 583 volts, valor superior a 220 volts. O que faz a gente se questionar, puxa, será que tem alguma coisa errada? Tranquilo, tá tudo certo, já vamos ver por quê. Aqui, a gente está traçando aqui um diagrama fasorial com representação somente dessas três tensões que nós calculamos. Então, vejam, aqui nós temos o nosso eixo de referência, 0 grau, a contagem angular positiva sendo realizada no sentido anti-horário e a contagem angular negativa no sentido horário. O primeiro fasor, queda de tensão no resistor, está aqui, ó. 176 volts com ângulo de menos 36,87 graus. Está aqui. O ângulo de menos 36,87 está aqui o nosso fasor, queda de tensão no resistor. Queda de tensão no indutor, ó, 715 volts, ângulo de 53,13 graus positivos. Está aqui esse ângulo. Aqui está o fasor, queda de tensão no indutor. Queda de tensão no capacitor, 583,57 volts, ângulo de menos 126,87 graus. Esse aqui é o ângulo de menos 126,87. Uma magnitude superior aos 220 volts da fonte para o fasor queda de tensão no capacitor e uma magnitude também superior à tensão da fonte, que é 220 volts, na queda de tensão do indutor, 715,55 volts. Ora, se a gente agora for observar as distâncias angulares entre as três tensões, nós vamos chegar à seguinte conclusão. A diferença angular entre a tensão no indutor, esses 715 volts aqui, para a tensão no resistor, ela é de 90 graus, ó, vejam. 53,13 menos 36,87 vai dar 90 graus. Ou seja, este ângulo aqui, ó, entre o fasor queda de tensão no resistor e o fasor queda de tensão no indutor, é um ângulo reto, 90 graus aqui, ó. Certo? Da mesma forma, se a gente comparar a queda de tensão no capacitor para a queda de tensão no resistor, nós teremos menos 126,87 graus, menos 36,87, vai dar mais 36,87. Vai resultar 90 graus também. A diferença entre o ângulo da queda de tensão no capacitor para a queda de tensão no resistor. Ângulo esse aqui representado, novamente, mais um ângulo reto, 90 graus. Ó. Entre a queda de tensão no capacitor e a queda de tensão no resistor,
90 graus. Isso significa que, estando a queda de tensão no indutor 90 graus à frente da queda de tensão no resistor e a queda de tensão no capacitor 90 graus atrás da queda de tensão no resistor, entre indutor e capacitor, nós temos aqui essa diferença angular que é de 180 graus, ou seja, as duas tensões estão em perfeita contrafase, são duas senoides em perfeita contrafase. Quando elas estão em perfeita contrafase, 180 graus elétricos, elas absolutamente se subtraem aritmeticamente. Então vejam, quem vai compor aqui a soma das quedas de tensão, que vai resultar na tensão da fonte de 220 volts, ângulo de 0 grau, vai ser a queda de tensão no resistor, aqui representado esse difusor, e o resultado da briga entre queda de indutor e queda no capacitor, que vai resultar aqui, ó, nesse difusorzinho, tensão aqui, ó, VL menos VC, aqui representado. Vamos fazer uma vista ampliada aqui, ó. Aqui nós temos uma vista ampliada. Queda de tensão no resistor, a diferença das tensões indutor e capacitor, o que sobrou daquela briga dos 180 graus. Tá? Se a gente aplicar aqui a regra do paralelograma, a gente vai ver que o fasor tensão da fonte resulta da soma dessas tensões. Vai ter esse ângulo de 0 grau. Aqui, ó, nós temos aquele ângulo de 90 graus, aqui representado, certo? Ou seja, a queda de tensão no resistor somada à queda de tensão resultante da diferença indutor-capacitor, que aqui está, ó, projetada aqui, tá? Vai nos dar a visão de um triângulo retângulo aqui, ó, novamente, cuja hipotenusa será nosso fasor tensão da fonte. Então, é perfeitamente aqui aplicável o teorema de Pitágoras, né? Um cateto é a queda de tensão no resistor, o cateto adjacente desse ângulo aqui, e o outro cateto é a diferença das quedas de tensão indutor e capacitor. Então, se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras, né, nós deveremos obter o valor da tensão da fonte. Queda de tensão no resistor, 176 volts. A diferença das tensões indutor e capacitor vão ficar 715 menos 583, 132 volts. Então, se a gente aplicar Pitágoras aqui, ó, 176 ao quadrado, somado com 132 ao quadrado, e aplicar a raiz quadrada, a gente vai obter exatamente 220 volts, que é o valor da tensão da nossa fonte, desse circuito monofásico, ok?